A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Romanos, hoje capítulo 6, a partir do versículo 1. Espero que você também esteja fazendo a sua leitura da Bíblia e tirando as suas conclusões. Que Deus abençoe ricamente a sua leitura. Se você apreciar essa palavra, compartilhe para outros, para que outros também tenham acesso à Palavra de Deus. Deus te abençoe. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Muitos vivem no pecado. O Senhor vai me perdoar. Ele vai perdoar mesmo. Aí volta para o pecado. O Senhor vai me perdoar. Ele vai perdoar mesmo. Isto é a graça abundante do Senhor. Mas na sua morte, cessou essa graça abundante. Quando o Senhor Jesus voltar, essa porta da graça será fechada. Se formos achados do outro lado do pecado, nós vamos sofrer as consequências do julgamento de Deus. Então nós não somos aqueles que vivemos no pecado para desfrutar da graça abundante do Senhor. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O batismo nas águas é uma figura do batismo no Espírito Santo, quando nós morremos para o mundo, para Satanás, e ressuscitamos para Deus. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, viver na prática do pecado mostra que você ainda não morreu com Cristo. Eu ainda não morri com Cristo. Se eu morri com Cristo, por meio do batismo no Espírito Santo e no batismo nas águas, um morto não faz nada. Você pode mexer com o morto lá, com o defunto, ele não tem nenhuma reação. Então, o pecado pode vir nos assediar, nos perturbar, que nós não vamos ter nenhuma reação para com ele. Nós não vamos satisfazer a vontade dele. E há uma diferença entre o pecado, pecados e o pecador. O pecado aqui não é o que você faz, mente, rouba, não. Esses são pecados. O que é o pecado? O pecado é o diabo, a natureza dele dentro de nós. Então, se nós ainda não morremos para o Senhor, Ele ainda encontra comida, alimento dentro de nós para nós darmos para Ele, fazendo o que Ele quer. Aí nós cometemos pecados. O pecado, o diabo, nos leva a ofender ao Senhor, e esses atos se tornam os pecados. E aí o que é que nós somos? Pecador. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, quando Cristo morreu, nós também morremos. Este é o batismo. Isso é o que significa o batismo nas águas. É nós morrermos com Cristo na cruz. Ou não sabeis que quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Puxa, então eu já fui batizado na morte de Cristo? Se você recebeu Ele, sim. Por isso que você precisa dar um testemunho por meio do batismo nas águas. Que esse sepultamento aconteceu. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então hoje nós somos aqueles que vivemos com o Cristo ressuscitado, ressurreto. Hoje Ele é o Espírito vivo, disponível para todos nós. Basta nós invocarmos o nome dEle e Ele está acessível para nós desfrutarmos da Sua presença. Vivermos com Ele cada dia. Aonde? No nosso corpo que morreu, agora é um corpo ressuscitado, por meio do batismo na morte dele. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. O que você quer? Você quer viver morto ou ressuscitado? Então, se nós cada dia nos prostrarmos diante do Senhor, termos comunhão com Ele, nós vamos viver por meio do seu Espírito, da sua comunhão diária. Nós vamos viver ressuscitados.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O velho homem é aquele homem interior nosso que quer fazer tudo o que o diabo gosta. Se ele está tão ativo em nós ainda, é porque nós não experimentamos a cruz de Cristo. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, quando esse corpo físico, de carne, de terra, for desfeito, acabou a atividade do pecado nele. Então nós só vamos ficar livres desse veneno com a morte física. Então vai demorar, hein, porque eu ainda sou tão jovem. Pois é, mas se você receber o Senhor dentro de você, receber a morte dele, o batismo na sua morte, e você viver no Espírito, aí você já morreu, já experimentou a morte antes de morrer. Qual é a morte? A morte do ego, da nossa alma, do nosso eu, não fazendo mais aquilo que o diabo quer. Então, o pecado, Satanás, ele vai morrer de fome dentro do nosso corpo de carne. É isso que nós precisamos aprender a fazer, matar ele de fome. A pessoa que está com muita fome, ele não tem força, né? Não tem vigor. Então, se nós todo dia não alimentarmos o diabo, quando ele vem oferecer as suas atividades, os seus propósitos para nós, ele vai estar tão fraco que a gente vai falar assim: Satanás, não precisa nem gritar assim, sai Satanás. Não, só assim, Satanás vai embora, não quer nada com você. Ele está tão fraquinho que ele vai embora. Ele não tem força para lutar contra você. Mas se nós dermos comida para ele, aí ele fica forte. E nós ficamos fracos no nosso espírito. Aí ele começa a fazer o nosso corpo de fantoche nas mãos dele, fazendo tudo o que ele gosta, ofendendo a Deus. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então hoje nosso viver aqui na terra tem que ser um viver de morte com Cristo, para que o pecado seja morto cada momento da nossa vida, e vivermos uma vida de ressurreição todo momento, desfrutando do Espírito Santo, que é Jesus Cristo ressuscitado dentro de nós, satisfazendo a sua vontade, o seu desejo. Aí nós nos tornamos alimento para o Espírito de Deus, que é o leão da tribo de Judá dentro do nosso espírito. Você já viu briga de leão na televisão? Quando passa lá da África? A briga de leão não é brincadeira, não. A coisa é complicada. E nós temos dois leões. Um leão, que é o diabo, na carne, e o outro leão, que é o filho de Davi, Jesus, da tribo de Judá, no nosso espírito. E você está no meio. Você que determina para quem você dá comida. Como é que esse leão do espírito fica forte? Quando nós fazemos a vontade dele, obedecendo a sua palavra. É uma lei. Dá comida para um, o outro morre de fome. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Nós já dissemos, né, que a arma mais perigosa que o diabo tem é algo chamado morte. Vou matar você. É o fim. As outras coisas só são perturbações. Agora, quando ele vem nos atacar, eu falo assim: eu já morri, Satanás. Meu corpo já está morto para o pecado. Eu não vou fazer mais nada que você quer. Eu vivo agora no Espírito. Eu estou ressuscitado com Cristo. Olha que derrota para Satanás. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11 do capítulo 6 de Romanos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Que maravilha, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Então o pecado é uma pessoa. O pecado é um ser maligno. O diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Vê que a alma está entre o corpo e o espírito. Ele não é amigo das nossas almas. Ele é inimigo das nossas almas. Por quê? Porque ele quer levar a nossa alma junto com ele para o Seol e depois para o lago de fogo. Mas se você já recebeu a vida de Cristo, você pode dizer assim para ele: bye bye, Satanás. Eu estou com Cristo. Eu vou para o paraíso, para o seio de Abraão. Eu sou a nova Jerusalém que vou reinar com Cristo pela eternidade no seu lugar.
Essa é uma afronta muito grande contra o diabo. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Nós já falamos, né, que Abraão, ele ofereceu o seu membro sexual para a prática da iniquidade, quando ele teve o filho com Agar. O que é que Deus fez com ele depois de 13 anos? Instituiu a circuncisão, colocou uma marquinha dolorosa nesse membro que ele usou para ter Agar, para ter Ismael com Agar. É a circuncisão. Demorou 90 dias para ele sarar daquele ferimento, porque só depois de 1 ano que Deus falou isso com ele é que ele teve Isaac. Então aqui o Senhor está falando que não é para nós apresentarmos os membros do nosso corpo para o pecado, nenhum membro. Os ouvidos, ouvir só o que não presta, músicas mundanas, satânicas, orgias. Os nossos olhos, olhando para a internet, tudo aquilo que vem do inferno, do lago de fogo. Nossa boca, ser uma boca para abençoar e para falar a palavra, não pronunciar maldições. E assim são todas as coisas. Nós não podemos oferecer os nossos membros para o diabo, fazer um banquete dele. Pelo contrário, fala, não, Satanás, aqui agora é casa de Deus. Os meus olhos é para ler a Bíblia, a minha boca é para louvar e invocar o nome do Senhor, os meus ouvidos são para ouvir a palavra de Deus, os meus pés são para levar o Evangelho para as pessoas, as minhas mãos são para fazer as obras de Deus. Essa é a derrota do diabo. E o Senhor olha para nós e sorri e fala, é isso aí, você vai ser rei para reinar comigo. Versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Então o nosso corpo para ser apresentado a Deus, como vivos dentre mortos, ressuscitado no meio dos cadáveres. Os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado, sempre quando falar o pecado no singular, está se referindo ao diabo, Satanás. Porque Satanás não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Você sabe que uma das propostas para o diabo, que ele vem enganar a gente, é que ele fala assim, guarda a lei, guarda os mandamentos, guarda os preceitos, soprando no nosso ouvido que nós temos condições de fazer aquilo. Porque na primeira derrota que ele conseguir em nós vamos ficar abatidos, chateados, deprimidos, desanimados. Mas o Senhor já avisou, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é estar debaixo da graça? É estar debaixo de Cristo. A graça é Cristo dado a nós gratuitamente, que é o Espírito hoje. Então todo dia nós podemos desfrutar dessa graça. Vamos desfrutar comigo. Diga assim, Senhor Jesus, Tu és a graça de Deus. Tu és Deus dado gratuitamente a nós. E nós queremos viver esse dia na comunhão com essa graça, com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Nós queremos ser guiados por Ti. Nós queremos saber, Senhor, o Teu desejo para esse dia. Nós queremos cumpri-lo. Nós queremos, Senhor, que o Senhor fique feliz e satisfeito dentro de nós. Desta forma, Senhor, nós não precisamos da Tua lei, porque nós vamos viver na Tua presença. E o diabo, Senhor, não vai zombar de nós por nós infringirmos a Tua lei. Envergonha ele, Senhor, no nosso corpo, carnal, físico, mortal. Manifesta, Senhor, a Tua glória em nós, cada dia. Obrigado, Senhor, porque Tu és a verdadeira graça. Louvado seja o Senhor. Se você viver assim em comunhão com Deus, não se preocupe em guardar a lei, em conhecer a letra. Você vai estar fazendo o que Deus quer. Agora, se você se afastar dessa comunhão com o Senhor, naturalmente você já vai estar ofendendo a Deus e fazendo aquilo que o diabo quer. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos é apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Da obediência aqui, a obediência a Deus.
Nós precisamos ler a Bíblia e conhecer a palavra de Deus, mas Ele quer que você aprenda a obedecer o dentro de você como unção, todo o tempo. Não é todo momento que a gente pode ler a Bíblia, ouvir a Bíblia. Mas ouvir o Espírito dentro de nós é disponível toda hora, é isso que Ele quer. Ele quer estar com essa comunicação 100% ligado a nós. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Olha aí, todos são escravos do pecado. Nascemos assim, com essa natureza que entrou por meio de Adão. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Adão é o primeiro homem e Jesus é o último homem. É o homem espiritual. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Como é que nós somos libertos do pecado? Saindo de Adão e entrando em Cristo. Todos somos filhos de Adão. Quando você recebe o Espírito de Deus em você, você se torna filho de Deus, filho da justiça, servos de Deus. Então nós não podemos ser servos de Deus fazendo as coisas do pecado, do diabo. Deus vai se entristecer com a gente. Falo como homem, é o que Paulo está dizendo, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, aí, servir o pecado no seu corpo, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quem é a justiça? É Cristo, sol nascente da justiça. Se nós servirmos a Ele, o que vai acontecer? Nós seremos santificados cada dia. Nós seremos impregnados, saturados pelo seu Espírito. E Ele vai se tornar um bom perfume para as pessoas. O bom perfume de Cristo é o seu Espírito sendo manifestado no nosso corpo. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Olha aí. Qual o resultado que a gente tem de praticar o pecado? É só vergonha. Mas agora, glória a Deus, diga comigo assim, mas agora eu recebi o Senhor dentro de mim. Diga assim, Senhor, entra dentro de mim. Tu és o Espírito vivo. Libertados do pecado. Então nós, não pense nunca, libertados do pecado é libertado da mentira, do roubo, do adultério. Não. Libertados do pecado é libertados do diabo. Quando nós nos libertamos do diabo, do pecado, de Satanás, todas as coisas que pertencem a ele se vão. O problema é que muitas vezes nós queremos nos livrar de alguns pecados e não do pecado. E Deus quer que a gente se liberte do pecado, porque a consequência é que os outros pecados também não vão mais acontecer. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então Deus quer que a gente viva hoje um viver de santificação. O que eu vou ganhar com isso? A vida eterna no porvir. Mas não precisa esperar morrer, ressuscitar para você ganhar a vida eterna. Não, ela é dada agora, por meio do Filho de Deus, que é o próprio Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Qual é a recompensa de eu praticar as coisas do inferno, que vem do rei do inferno, que é o diabo? Morte. Morte espiritual, morte psicológica e morte física. Ele vem para matar, roubar e destruir. Todas as pessoas que vivem na prática do pecado, fazendo com o seu corpo, oferecendo os membros do seu corpo para o diabo fazer o que ele quer, o fim é: não desfruta Deus no seu espírito, a sua alma é doente, cheia de problemas psicológicos, e o seu corpo fica cheio de enfermidades. Esse é o resultado. Mas, aleluia, o dom gratuito de Deus, de graça, o dom de Deus é de graça, é a vida eterna que você pode ganhar agora. Eu já ganhei, então eu vivo por meio dessa vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Que maravilha!
Quem vive praticando o pecado é porque vive assim com o diabo, com Satanás, o pecado. Quem vive amando a palavra de Deus, orando e procurando fazer o que Deus quer, é porque vive assim com o Espírito de Deus. Com quem que você quer viver? Tem dois resultados: morte eterna e vida eterna. Então nós temos que escolher o caminho da vida, para que a gente possa ter uma vida aqui na terra triunfante. Não existe algo mais glorioso para nós seres humanos do que termos a vida de Deus e o diabo não conseguir usar o nosso corpo para ele fazer o que quer. Pelo contrário, ele está sempre debaixo dos nossos pés. Volta para a sola do sapato. Ele não tem nada com você. Essa é a pior derrota para o diabo. Por quê? Porque ele sabe que essa pessoa, que é menor que ele, porque é um ser humano, vai reinar no lugar dele quando o Senhor voltar, porque ele será preso por 1000 anos e depois pela eternidade no lago de fogo. A pior derrota para o diabo é quando alguém procura viver no Espírito todo dia, falando com o Senhor, obedecendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, se alimentando do Senhor, se tornando alimento para o Espírito dentro de nós, o Espírito Santo. Essa é a derrota de Satanás. Que o Senhor possa nos fortalecer. Cada dia nós possamos viver e escolher a vida eterna, viver com Deus, no Espírito, na palavra. Que Deus te fortaleça. Puxa vida, se você for vitorioso assim, vai ser uma bênção, não é? E se eu também for? Vixe, a derrota para o diabo piorou bastante. E se muitos viverem assim? Esta é a maneira de expulsar Satanás da face da terra. Hoje ele tem acesso até ao trono de Deus, a Bíblia diz. Lá em Jó, da onde vem Satanás? De passear e rodear pela terra, de fazer os homens de gato e sapato. Ah, mas tem Jó. Aí, tinha alguém que vivia na presença de Deus. E ele não conseguiu se alimentar daquela pessoa. Foi uma vergonha para ele. Então hoje nós precisamos ser esses, como Jó, que vive na presença e na comunhão com Deus. O que vai acontecer? Ele será expulso, ele será aniquilado no nosso viver. Então hoje ele tem acesso ao trono de Deus lá no terceiro céu. Mas quando os vencedores que viverem na terra da forma como nós falamos, na presença do Senhor, forem arrebatados antes da grande tribulação, esses vencedores, que é chamado de filho varão em Apocalipse 12, ele será jogado para baixo. Acabou a sua, já estarão reinando no lugar dele nos céus. Depois de 3 anos e meio, esses vencedores virão com Cristo para tomar posse da terra. E esses vencedores com Cristo vão prender o diabo por 1000 anos. E acabou o reino dele aqui na face da terra. É isso que nós anelamos. É isso que está para acontecer. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.